Olá, para quem não me conhece, eu sou a professora Carol Rimoldi e hoje nessa videoaula eu vou falar para vocês um pouquinho a respeito do uso de estratégias de respiração e meditação como recursos terapêuticos. Especificamente nessa parte 1 da aula, que é a aula de hoje, eu vou falar a respeito das estratégias de relaxamento respiratório. E na parte 2 dessa aula eu vou falar a respeito das estratégias meditativas. Então vamos lá. Bom, inicialmente, um aspecto importante de se ressaltar a respeito das emoções, que foi o que eu abordei na aula anterior, para quem não viu, ela está disponível no canal, é que as emoções elas são sempre adaptativas, mesmo as emoções desagradáveis, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que as emoções elas atendem a funções importantes para o ser humano, né? Funções que favorecem a sobrevivência, funções que favorecem a defesa, funções que favorecem a formação de vínculo, funções que dizem respeito às informações relevantes que as emoções sinalizam, né? Contudo, a experiência das emoções em determinado momento pode não ser adaptativa, como nós vimos por alguns fatores, né? Dentre eles, porque essa emoção ela é experimentada com uma intensidade problemática, né? E aí o indivíduo ele se sente sobrecarregado pelas próprias emoções. Ou pode ocorrer também que a forma que o indivíduo tem de expressar, de manifestar as suas emoções, pode não ser apropriada em determinadas circunstâncias, ou ainda pode ocorrer do indivíduo experimentar emoções não condizentes com o contexto, com a situação, né? Nesse sentido, então, embora as emoções sejam sempre adaptativas, podem ocorrer algumas dificuldades emocionais que contribuem para o sofrimento psicológico, né? Nessas circunstâncias, né, a disfunção relacionada às emoções, ela ocorre por alguns mecanismos, dentre eles a tentativa do indivíduo de evitar as emoções, né? A tentativa que a pessoa tem de suprimir as emoções, algo que a pessoa faz que acaba gerando uma intensificação problemática nessas emoções, ou ainda a disfunção pode ocorrer quando o indivíduo tem uma falta de tomada de consciência das emoções. Nessa situação, ele não é capaz de compreender as informações relevantes que as emoções deles trazem, né? E, consequentemente, por não compreender as informações relevantes das emoções, por não perceber a experiência emocional ocorrendo, ele também não é capaz de ter as tendências de comportamento adaptativas que acompanham essas emoções. Bom, diante disso, então, como as emoções podem associar-se a alguns tipos de disfunções, né, podem associar-se a sofrimento psicológico, vale a pena compreender o que é a regulação emocional, por que ela é importante, né? Como nós vimos também na videoaula anterior, a regulação emocional ela é um elemento que faz parte da experiência emocional, né? Ou seja, toda resposta que a pessoa tem à própria experiência emocional se caracteriza como regulação emocional. E que tipo de respostas são essas? Então, uma vez que uma emoção está em curso, né, que eu começo a experimentar, por exemplo, uma emoção de ansiedade ou de euforia, né, eu vou fazer algo na tentativa de modular essa emoção. O que é modular? Vou fazer algo na tentativa de manter essa emoção, vou fazer algo na tentativa de intensificar essa emoção, de minimizá-la ou eliminá-la, né? O que é importante, então, entender sobre essas tentativas de modular as emoções? São comportamentos que nós temos, né, que acabam alterando a própria experiência emocional. E esses comportamentos, muitas vezes, eles são muito bem aprendidos e praticados ao longo da vida, de modo que eles acabam se tornando automáticos. E muitas vezes essas tentativas de modular a emoção são comportamentos problemáticos, né? Um exemplo, para ficar mais claro. Suponhamos que você se percebe experimentando uma emoção de ansiedade, né? E obviamente que ninguém quer sentir ansiedade. Sentir ansiedade é desconfortável, né? Então, automaticamente a pessoa pode entrar em um processo ruminativo na tentativa de eliminar essa ansiedade. O que é o processo ruminativo?
é quando a pessoa começa a pensar sobre o evento, o estímulo que está deixando ela ansiosa, o que ela pode fazer a respeito, se ela tem recursos suficientes para lidar, qual pode ser o resultado previsível e etc. Como vocês podem imaginar, entrar nesse processo ruminativo, embora seja uma tentativa da pessoa de eliminar a ansiedade, obviamente acaba por intensificá-la, né? E esse é um comportamento que pode ser bastante automático, porque é muito bem aprendido, muito bem consolidado no repertório comportamental do indivíduo. Bom, a regulação emocional, quando ela funciona, quando ela é eficiente, né? Quando ela conduz ao resultado esperado, esse resultado esperado é o autoapaziguamento, ou seja, o indivíduo consegue utilizar uma estratégia que reduz a intensidade desagradável daquela emoção, né? Que modula uma emoção desagradável. Então, ele consegue ajustar o nível global de excitação emocional de modo que essa emoção não prejudique o indivíduo a desempenhar os seus papéis em diferentes contextos, né? Então, a pessoa consegue modular a sua emoção para que essa emoção não atrapalhe ela, por exemplo, a realizar uma prova de vestibular. Suponhamos que estejamos falando da ansiedade, né? Então, ele usa alguma estratégia para dar uma diminuída nessa ansiedade, para que na hora da prova ele consiga se concentrar, pensar a respeito das questões, raciocinar a respeito das questões e fazer a prova com um nível de ansiedade que não o atrapalhe, né? Então, esse é o efeito da regulação emocional, esse autoapaziguamento e esse ajuste na excitação emocional. Bom, o que a pessoa faz para conseguir essa regulação emocional? Ela pode fazer muitas coisas, né? Qualquer estratégia de enfrentamento diante daquela intensidade emocional desagradável é considerada regulação emocional. Contudo, essa estratégia pode ser adaptativa ou não. O que isso quer dizer? Por exemplo, o que é uma estratégia de regulação emocional adaptativa? É quando a pessoa consegue ajustar o seu nível de excitação emocional realizando uma ação que é condizente com os seus objetivos, com as suas metas, com os seus propósitos e com os seus valores. Essa ação que ela faz para modular essas emoções, ela acaba trazendo resultados desejáveis, favoráveis em curto e longo prazo, né? Por exemplo, a resolução de problemas é uma estratégia de regulação emocional, né? Se o indivíduo usa para essa resolução de problemas uma ação que é condizente com os seus objetivos, suas metas, seus propósitos e obtém os resultados favoráveis a partir dessa resolução de problemas, então foi uma estratégia de enfrentamento adaptativa, obteve regulação emocional adaptativa. Bom, quando uma estratégia de regulação emocional pode ser não adaptativa? Quando ela não condiz com valores, propósitos, objetivos, metas daquele indivíduo, né? E quando ela acaba trazendo prejuízo, ou seja, apesar de gerar uma modulação das emoções, traz prejuízo em curto e longo prazo e não é condizente com valores, metas, propósitos maiores do indivíduo, né? Por exemplo, o entorpecimento por substâncias psicoativas. É uma estratégia de regulação emocional, né? Você pode, por exemplo, ter uma intoxicação por alguma substância quando você está irritado, extremamente tomado pela raiva, ou quando você está muito triste. Isso possivelmente vai alterar o seu processamento emocional, você vai conseguir se livrar daquela emoção, mas isso não vai te ajudar a resolver os seus problemas, né? Não vai te ajudar a lidar com os eventos que produziram aquela raiva ou aquela tristeza, e pode trazer uma série de prejuízos em curto e longo prazo. Então, é uma estratégia de regulação emocional? É, mas não é adaptativa, né? Então, o nosso objetivo enquanto psicólogos, quando a gente trabalha com regulação emocional, é ajudar o nosso cliente a encontrar estratégias de regulação emocional adaptativas, que são aquelas que vão dar modulada nas emoções problemáticas, né, nas emoções que estão gerando desconforto, sobrecarga, mal-estar, conflito, etc., mas que sejam estratégias adaptativas, né, que conduzam a resultados favoráveis em curto e longo prazo. Bom, nesse sentido, então,
A desregulação emocional é o processo oposto, né, da regulação emocional, ou seja, é quando o indivíduo não consegue lidar com a própria experiência emocional. Ele sente que as emoções são intoleráveis, que as emoções o sobrecarregam, que as emoções são inadequadas, que elas não deviam ser sentidas. E aí ele vai tentar eliminar, vai tentar evitar, vai tentar suprimir, ou ele vai acabar fazendo algo que gera uma intensificação mais problemática ainda nessas emoções, né? Bom, então as pessoas que têm dificuldade em promover regulação emocional, elas têm experiências emocionais de dois tipos. Ou as experiências emocionais delas são excessivas, né? E aí, por exemplo, diante de um evento que gera ansiedade, a pessoa tem uma crise de ansiedade paralisante, né? Ao invés da ansiedade dar aquela energia no organismo para ajudar a pessoa a lidar, a pessoa simplesmente acaba paralisando. Tão intensa é a sua ansiedade, né? Ou a pessoa pode ter emoções deficitárias, ou seja, ela não consegue se permitir ter uma experiência emocional plena quando ela deveria, né, pelo contexto, pela situação que ela vivencia, seria esperado que ela tivesse uma experiência emocional plena, né? Então ela tem uma sensação de anestesiamento, de distanciamento, né? Então, por exemplo, a pessoa acabou de ser assaltada. Então é esperado que essa pessoa assaltada, né, suponhamos que ela foi assaltada na rua, uma situação assim bem repentina, assustadora e etc. Então é esperado que a pessoa sinta medo, né? Mas ela, por ter uma dificuldade de processamento emocional, ela tem aquela sensação de não sentir, né? De estar anestesiada. Um exemplo aí também de experiência que envolve uma dificuldade em promover regulação emocional. Bom, essas dificuldades que a pessoa tem em promover regulação emocional, elas estão relacionadas a dois tipos de comportamentos que a pessoa tem diante das próprias experiências emocionais. Que comportamentos são esses? Primeiro, um comportamento na tentativa de reduzir a ativação emocional, né? Ou seja, você está apresentando um trabalho na faculdade, você percebe que está ansioso, então você começa a pensar: nossa, eu não posso ficar ansioso, eu tenho que fazer alguma coisa para não ficar ansioso. E aí você vai e começa, por exemplo, bater com a caneta na mão. Isso é o que você está fazendo para tentar reduzir a sua ansiedade. Mas conforme você bate com a caneta na mão, você começa a atrair a atenção das pessoas, mais atenção das pessoas que estão assistindo, né? Conforme as pessoas começam a prestar atenção em você batendo a caneta na mão, você acaba ficando mais ansioso. E aí você começa a pensar: nossa, as pessoas estão vendo que eu estou ansioso, eu não posso ficar ansioso, etc. Então, o resultado é este mesmo que dá para concluir. A tentativa de reduzir a ativação emocional pode torná-las mais intensas, porque as emoções são reações automáticas, como eu mencionei na videoaula 1, né? E quando a gente tenta eliminar uma reação automática, a gente acaba tendo o efeito rebote, né? A gente acaba intensificando essa emoção. Um outro comportamento que caracteriza o processo de desregulação emocional, né, é quando as pessoas tentam controlar as emoções, ou quando as pessoas tentam evitar experimentar emoções. Eu não posso sentir isso, eu não posso ficar triste. E isso pode levar a pessoa, na tentativa de evitação, né, de fugir de estímulos internos ou externos, a comportamentos impulsivos, como o uso de substâncias, o comer compulsivo ou a automutilação, né? Bom, diante disso, então, existem algumas estratégias que a gente pode trabalhar na clínica psicológica, né, para ajudar o nosso cliente a obter regulação emocional. Dentre essas estratégias, o relaxamento e a meditação, que eu vou abordar na parte 1 e 2 dessa videoaula, e outras ainda, né, que podem ser abordadas em outro momento ou que podem ser consultadas nas referências que eu deixei ao final dessa aula. Reavaliação cognitiva,
promoção de experiências emocionais agradáveis, busca de validação, dentre outras, tá? Bom, vamos lá então. Por que a respiração é importante nesse processo de regulação emocional? Eu gosto muito dessa citação do Pema aqui, que fala o seguinte: a respiração reflete e amplifica as emoções. Ou seja, em qualquer estado emocional que a gente esteja, nossa respiração ela vai ser alterada de alguma forma, né? Então a nossa respiração ela tem uma relação íntima com as nossas emoções. Você pode observar, se você estiver ansioso, a sua respiração vai estar bem ofegante, né? Vai estar uma respiração curta. Você vai ver o seu pulmão aqui, a sua região torácica aqui mais superior, né? Subindo, aquela respiração mais ofegante. Se você estiver relaxado, você nem percebe a movimentação do seu tórax quando você respira, porque está uma respiração lenta, suave, né? Então, a nossa respiração, ela nos sinaliza as nossas emoções. E embora a atividade respiratória seja autonômica, ou seja, nós não temos controle sobre a atividade respiratória em si, nós conseguimos ter controle sobre o ritmo respiratório, porque o ritmo respiratório ele depende da nossa musculatura, né? Especificamente a musculatura aqui da região torácica, toda a região torácica e abdominal. E aí nós temos controle sobre parte dessa musculatura, né? Então nós podemos alterar o nosso ritmo respiratório. Bom, então para entender um pouquinho melhor do efeito que essa alteração no ritmo respiratório promove nas emoções, é importante retomar aqui o funcionamento do sistema nervoso autônomo nas vias simpática e parasimpática, né? O sistema nervoso autônomo, ele controla todas as atividades involuntárias do nosso organismo. E ele tem inervação em todas as nossas vísceras. Ele tem íntima relação também com o sistema endócrino e ele está relacionado a funcionamentos antagônicos, né? Ou seja, uma vez que o sistema nervoso autônomo sistema nervoso autônomo simpático, está ativo, o tipo de atividade dele é incompatível com o tipo de atividade do sistema nervoso autônomo na via parasimpática, tá? Então, o sistema nervoso autônomo simpático ele está relacionado a todas as reações de alerta do nosso organismo, né? Então, especificamente, aquelas emoções que envolvem resposta de luta ou de fuga, né? Então, o sistema nervoso autônomo ele é como uma bomba de energia, que mobiliza a energia no nosso organismo, que acelera o nosso organismo para que a gente tenha disposição, para que a gente possa tomar decisões de forma rápida, né, sem demandar pensamento muito elaborado, para que a gente possa enfrentar desafios, ameaças e etc., né? Já o sistema nervoso autônomo na via parasimpática, como tem uma função antagonista, no que diz respeito às emoções, ele se associa às emoções calmantes, né? Se associa às emoções que envolvem respostas de calma e conexão. Então, ele conserva a energia e mantém o nosso organismo em estado de equilíbrio, ou seja, com as vísceras não sendo uma víscera mais sobrecarregada que outra, né? Mantém a nossa respiração em taxa de equilíbrio, mantém a nossa pressão arterial em taxa de equilíbrio, e isso automaticamente promove um relaxamento do nosso corpo, né? Bom, aqui tem então uma figurinha que mostra os principais efeitos, né, do sistema nervoso autônomo no nosso organismo. A via parasimpática está relacionada então ao controle homeostático do organismo, né? Vai manter o nosso organismo em equilíbrio e vai colocar na nossa corrente sanguínea, por exemplo, hormônios calmantes, vai liberar neurotransmissores relacionados ao bem-estar, à satisfação, né? Enquanto que a via simpática vai liberar hormônios de estresse na nossa corrente sanguínea, né? E vai liberar também no sistema nervoso central neurotransmissores relacionados à hiperativação, né? Nesse sentido, então, quando a gente realiza uma respiração diafragmática lenta e profunda, mesmo que o sistema nervoso autônomo esteja ativado, né, devido a um evento que estimulou uma emoção,
essa respiração, ela promove uma ativação do sistema nervoso parasimpático. Como esses sistemas são antagonistas, conforme o sistema parasimpático entra em funcionamento, o simpático sai de funcionamento, né? Por isso que essa respiração lenta, profunda, ela é importante, porque ela ativa o nosso sistema de calma, de equilíbrio, de homeostase, né? Bom, outra citação que eu gosto bastante aqui do Kabat-Zinn, que é um autor de bastante referência para o tema da próxima videoaula, que é meditação, né? Enquanto você estiver respirando, existem mais coisas dando certo do que errado com você. Essa citação parece quase óbvia, porque enquanto a gente está vivo, a gente está respirando, né? Mas aqui ele está falando de uma respiração consciente, de uma respiração que envolve todo o nosso tronco, né? Que envolve a musculatura de todo o nosso tronco, uma respiração que é mais profunda, que é mais lenta, que é essa respiração que ativa o sistema nervoso parasimpático. Então, para quem quiser testar um exercício respiratório extremamente simples, né? Eu deixo essa sugestão aqui, tá? O exercício vai envolver, então, você alterar o ritmo respiratório, né? Colocar aí um aumento, um prolongamento no tempo da sua inspiração e expiração, né? E expandir também a entrada do ar em todo o seu tronco, né? Então, o exercício é o seguinte: inspire lenta e profundamente, contando até 5, né? Então, você vai puxar o ar contando até 5, numa contagem mais lenta. Quando você puxar o ar, não puxa o ar só aqui para o tórax, né? Deixa o ar se expandir em todo o seu tronco aqui. Especificamente, deixa o ar entrar aqui embaixo do tórax, né? Na região abaixo das suas costelas e expandir o seu abdômen, né? Sente esse ar entrando, faz uma breve pausa e aí, ao expirar, deixa o ar escapar lentamente pela boca, sem soprar, só deixando ele escapar, contando até 7, né? Repita esse exercício várias vezes e vai observando o efeito que essa respiração lenta causa no seu organismo. Essa é a respiração que vai ativar o sistema de homeostase, que é o sistema nervoso autônomo parasimpático. Convido vocês a tentarem. Bom, que benefícios essa respiração pode trazer, né? Redução de estados emocionais desagradáveis, como ansiedade, pânico, raiva, né? Aumento do autocontrole e da autoeficácia, né? Ou seja, conforme você pratica essa respiração e muda o seu estado emocional, né? Muda o seu estado de estresse, de tensão, de ansiedade, de irritabilidade, etc., você consegue, através da sua própria ação, promover, produzir uma mudança significativa no seu organismo. Então, isso é autocontrole, né? E conforme você tem autocontrole, você começa a se perceber mais capaz, que é a autoeficácia, né? A autoeficácia é a crença que nós temos na nossa capacidade. Então, conforme eu consigo produzir mudanças em mim mesmo, eu me sinto mais capaz, eu me sinto mais competente, né? E uma coisa importante de deixar aqui ainda dentro desse tema é que é necessário treino repetido, né? Como vocês sabem, o nosso organismo ele tende ao automatismo, né? E novas habilidades precisam ser praticadas para que entrem num estilo de funcionamento automático, né? Então, quanto mais você pratica o exercício do relaxamento respiratório, mais habilidoso você fica nesse exercício. Então, é mais fácil você utilizar dessa estratégia de forma eficaz quando você precisar, se ela for uma estratégia bem praticada, bem treinada, porque aí o funcionamento dessa estratégia já vai entrando em um mecanismo automático. Bom, então é isso. Queria apenas introduzir esse tema, tá? Quem quiser aprofundar um pouco mais sobre esse tema, eu indico essas duas leituras aqui, tá? A Arte de Respirar, que vai falar bastante da respiração e vai falar também de outras temáticas associadas, né?
e as coisas que você vê quando desacelera, que também vai falar não só da respiração, mas de várias estratégias cotidianas mesmo, que nós podemos desempenhar para obter regulação emocional, para obter bem-estar, relaxamento. Então, recomendo essas leituras, além das referências que eu utilizei, que são referências importantíssimas para compreender o processo de regulação emocional e o trabalho clínico com regulação emocional, que é a terapia focada nas emoções, do Leslie Greenberg, e o livro Regulação Emocional em Psicoterapia, do Robert Linhe e do seu grupo de apoiadores. Bom, deixo aqui novamente os meus contatos para quem quiser conversar sobre esse tema, sobre outro, fazer perguntas, enfim, pedir recomendações de leitura, tá? Agradeço a atenção. Até a próxima videoaula.